Olá, hoje a gente vai desvendar um segredo da pecuária. Como transformar a produção animal, não com mais capim, mas com o capim colhido na hora certa, de forma mais inteligente. O lance, no fim das contas, não está na quantidade, mas sim no conhecimento que a gente aplica. Então, vamos começar com a pergunta de R$ 1 milhão. Por muito tempo a gente ouviu que sim, né? Quanto mais pasto, melhor. Mas será que essa lógica é tão simples assim? A busca cega por mais volume pode, na verdade, esconder umas armadilhas, umas ineficiências que pesam e muito no bolso. Olha só o nosso caminho hoje. A gente vai quebrar umas ideias antigas sobre pasto, encontrar a verdadeira chave para eficiência, entender o ponto perfeito tanto para a planta quanto para o animal e, no final, amarrar tudo isso com umas metas visuais super práticas. Bora lá? Ok, vamos começar viajando um pouquinho no tempo para entender a filosofia que dominou o campo por muitos anos. A ideia era bem direta, né? Vamos botar adubo, vamos botar água e fazer esse capim crescer até o céu. A meta era uma só: volume. Volume máximo, custe o que custar. E, na teoria, parecia fazer todo sentido para aumentar a produção. Só que na prática, a história foi bem diferente. O que aconteceu foi que se criaram verdadeiros monstros de pasto, sabe? Capim altíssimo, mas que lá no fundo estava cheio de talo, cheio de material seco. Por animal virou um sufoco comer direito e a qualidade da comida, foi lá para baixo. Resultado, a eficiência da colheita despencou e o desempenho do rebanho ficou numa montanha russa. E é exatamente aí que acontece a grande virada de chave. A verdadeira revolução não é em produzir mais, mas em colher melhor. É aqui que a dança, a interação entre a planta e o animal, se torna a estrela do show. Para a gente entender direitinho, vamos separar as coisas. Primeiro, temos o manejo da pastagem. Pensa nisso como arrumar a casa. É cuidar do solo, da adubação, do controle de pragas, é criar o cenário perfeito para o capim crescer forte e saudável. Agora, o manejo do pastejo é a outra parte da história. Se o primeiro era arrumar a casa, esse aqui é a festa. É a arte de decidir a hora certa de colocar os animais para comer e a hora de tirá-los de lá. É nesse ajuste fino, nessa decisão, que está o ouro. Bom, para colher bem, a gente precisa primeiro ouvir a planta. Ela dá sinais muito claros de quando está no seu auge. Vamos descobrir qual é esse momento mágico. Anota aí, 95%. Esse é um número mágico, a chave do cofre para destravar a produtividade máxima. Mas 95% do que exatamente? Tá aí a resposta: 95% de interceptação da luz do sol. Imagina que o pasto é uma grande usina de energia solar. Quando as folhas conseguem capturar 95% da luz que chega, sem deixar quase nada passar para o chão, essa fábrica de capim está funcionando a todo vapor. É a velocidade máxima de crescimento. Certo, mas e se a gente pensar, vou deixar crescer mais um pouquinho? Aí é que mora o perigo. Dá uma olhada nessa tabela. Quando a gente passa do ponto dos 95%, a quantidade de folha, que é a parte nobre, despenca. E o que sobe no lugar? Talo e palha. A planta começa a fazer sombra nela mesma, ou seja, o pasto fica passado. Maior em tamanho, talvez, mas muito pior em qualidade. Ok, já entendemos o lado da planta. Mas e o outro protagonista dessa história? O animal. Porque o que é o ideal para a planta crescer, nem sempre é o melhor para quem vai comer, não é mesmo? Olha só esses dados do capim-marandu. Fica bem claro que, conforme a altura do pasto aumenta, o consumo e o ganho de peso do animal também sobem. Até certo ponto. É lógico, né? Num pasto mais alto, cada bocada vem mais cheia, rende mais. O pico de desempenho aqui foi justamente nos pastos mais altos, entre 30 e 40 centímetros. E é aqui que o jogo fica interessante de verdade. É um cabo de guerra. De um lado, a necessidade da planta. Do outro, a do animal. Como é que a gente acha o equilíbrio perfeito para todo mundo sair ganhando? O conflito é esse, olha que simples. A planta precisa guardar umas folhas para ela, para continuar pegando sol e rebrotar com força depois do pastejo. Já o animal, o que ele quer, comer exatamente essas folhas, que são a parte mais nutritiva e mais fácil de pegar. É uma negociação constante. E esse gráfico aqui mata a charada. A gente vê que o ponto onde o capim cresce mais rápido não é necessariamente o ponto onde o animal aproveita melhor. Se o pasto fica alto demais, começa o desperdício por pisoteio, o bicho come mais talo. O grande segredo, então, não é buscar o máximo de um ou o máximo de outro, mas sim encontrar o ponto de equilíbrio perfeito para o sistema inteiro funcionar bem. Certo, muita ciência, muito gráfico, mas e na lida, no dia a dia da fazenda, como se aplica tudo isso? Bom, a resposta é bem mais simples do que parece.
E aqui vem o grande pulo do gato da pesquisa. Descobriram que não precisa de equipamento caro para medir a tal da interceptação de luz. Existe uma relação direta, super confiável, entre a altura do pasto e aquele ponto ideal dos 95%. Isso quer dizer que uma simples régua se transforma numa ferramenta de manejo de altíssima precisão. E o resultado prático é isso que a gente vê aqui, um guia claro, direto ao ponto. Para cada tipo de capim, existe uma altura de entrada recomendada, que é o ponto ideal de colheita, e uma altura de saída, para garantir que a rebrota seja boa. É um manual visual, baseado em anos de pesquisa, simples e muito eficaz. E quando isso é aplicado, olha só o que acontece. Os resultados são de cair o queixo. A gente está falando de aumentos de 20% na produção de leite por vaca, 40% a mais de animais na mesma área, 50% mais leite por hectare e os animais prontos para venda até 4 meses antes. E o mais legal, isso não vem de mais gasto, vem de mais conhecimento. E essa frase do Sila Carneiro da Silva, o pesquisador por trás de muito disso, fecha com chave de ouro. A verdadeira intensificação, ele diz, tem mais a ver com o nível de conhecimento aplicado do que com o nível de investimento financeiro. É usar a cabeça e não só o bolso. E para a gente fechar, fica essa provocação final. Nesse mundo cheio de tecnologia, com drones, satélites, software para todo lado, será que a ferramenta mais poderosa e avançada para aumentar o lucro na fazenda não é, na verdade, uma régua? Uma simples régua, claro, mas guiada pelo conhecimento certo? Fica aí a reflexão.